Olá pessoal, tudo bem por aí? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Eu sei. Eu ainda tô dando esses primeiros passos aqui no YouTube e ainda não peguei o jeito, mas a ideia é voltar agora com mais conteúdo. Tem muita coisa que eu quero falar sobre o Japão, sobre minha vida. Tem muita coisa que eu acho que eu posso compartilhar com vocês e posso ajudar vocês de alguma forma nas reflexões que vocês fazem. Então, hoje a gente vai começar falando sobre um livro. Este livro aqui, eu quero falar sobre livros aqui no canal também, porque eu sou apaixonada por leitura, ficção, não ficção, aprendo muito, muito com os livros e tem muitas reflexões, muitas lições que eu aprendo com eles e quero compartilhar aqui com vocês e também ter essa discussão com vocês sobre esses livros, né? Então, se você já leu esse livro aqui, How to Win Friends and Influence People, do Dale Carnegie, não sei como que fala, como que pronuncia o nome dele. Em português, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu acho. Se você já leu esse livro, me fala aqui nos comentários. E aí, por que eu acho que esse é um livro legal e que vale a pena ser lido? Eu gostaria de começar falando que eu tinha um preconceitozinho com esse livro, porque essa capa aqui, né, na verdade o título, não era nem a capa, o título me deixava meio desconfortável, porque um livro que promete que vai te ajudar a ganhar amigos e influenciar pessoas, principalmente nessa parte de influenciar pessoas, não caiu muito bem para mim, porque eu acho que, na verdade, é meio hipócrita, né? Porque a gente quer fazer amigos, a gente quer aprender a fazer as outras pessoas concordarem com a gente, né? Mostrar o nosso ponto de vista de uma forma que faça com que as pessoas entendam esse ponto de vista e concordem com a gente, mas, de certa forma, a gente não quer falar que a gente está aprendendo a fazer isso. É meio hipócrita da minha parte, pensando aqui sobre isso, né, sobre esse título, mas enfim, eu não, era um livro que eu não pensava em ler porque esse título era muito direto, na minha opinião. Mas aí, no meu aniversário desse ano, em janeiro, meu marido comprou esse livro para mim, porque estava entre os livros, assim, ali de best-sellers para desenvolvimento pessoal, e ele achou que eu ia gostar, comprou. Eu gostei demais que ele tem eu gostei demais do fato que ele comprou esse livro second hand, né, de segunda mão. Não gastou muito e assim estamos reusando, né, um novo livro. Então eu sou uma grande entusiasta por usar coisas de segunda mão, né? O mundo já tem muita coisa nova, então a gente tem que... É bom para o meio ambiente, né? A gente precisa reutilizar o que a gente já tem nesse planeta. Então, fiquei muito feliz com esse presente. E falei, por que não dar uma chance ao livro, né? Afinal de contas, ele é um best-seller, muita gente leu. Ele tá há 70 anos... Over 70 Years in Print, né? A primeira edição dele foi 70 anos atrás, em 1930 foi, na verdade, em 1936 que ele foi publicado pela primeira vez. Aqui na capa tá falando mais de 70 anos, mas eu acho que é bem mais do que isso agora, né? A gente já tá em 2025. Mas é um livro muito, muito atual e ele corresponde a essa promessa, né, de te ensinar a ganhar amigos e influenciar pessoas, mas de uma forma bem positiva. Ele, na verdade, o ponto principal aqui é aprender a se colocar no lugar do outro, né? A gente tem uma expressão em inglês que é put yourself in other people's shoes. Se colocar nos sapatos das outras pessoas, quando você está lidando com essas pessoas, né? Então, se você tem que passar uma crítica para alguém, né? Falar, olha, você não fez tal coisa certa, a gente tem que fazer isso com tato, né? Para a pessoa aceitar aquela crítica. E a nossa crítica não deve servir para menosprezar a pessoa, para fazer a pessoa se sentir mal, né? Enfim, essa crítica, ela serve para você ajudar a pessoa a evoluir,
Você quer o bem dessa pessoa e a pessoa quer o bem de si mesma. Então a gente tem que fazer de uma forma que faça com que ela queira te ouvir, que ela receba bem essa crítica, né? E a gente tem que fazer isso com tato. E não é uma coisa fácil. Ele não fala só de críticas, mas ele fala de pedidos também. Ele fala da importância de saber falar em público, da importância de ter uma boa oratória. Inclusive o Dale é professor de oratória, se eu não me engano. Ele fazia alguns cursos. Eu falei, era, tá? Há muitos anos, lá em 1930 e bolinha. Ele dava cursos de Effective Speaking and Human Relations, né? Então, relações humanas e Effective Speaking em português seria uma fala efetiva. A tradução tá bem estranha aqui, né? Mas deu para entender. Então ele fala sobre a importância de saber falar, né? De saber falar em público, de saber falar com clientes, de saber expressar suas opiniões da melhor forma possível. Os capítulos são bem curtinhos. Meu marido tá tossindo lá no outro quarto, desculpa. Os capítulos são bem curtinhos, é bem fácil a leitura, inclusive se você quiser ler em inglês, se você já tem um inglês intermediário forte, assim, intermediário para intermediário superior, é uma leitura legal. Apesar de ser um livro de não ficção, não é um livro pesado, a linguagem é bem simples, apesar de haver algumas palavras mais antigas que a gente não usa tanto hoje em dia, a linguagem é bem simples, bem do dia a dia, e o legal é que ele vai ensinando pra gente lições usando exemplos de pessoas, principalmente exemplos de alunos dos cursos dele, né? Então, ele fala, um aluno A teve tal situação no trabalho e ele fazia assim, assim, assado e não dava certo, e aí depois do curso ele começou a fazer dessa outra forma e começou a dar certo. Então ele conta casos de sucesso de pessoas que tinham problemas com amigos, com familiares, no trabalho, enfim. Inclusive o próprio Dale tem uma história de superação. Ele nasceu bem pobre numa fazenda nos Estados Unidos. Ele não teve acesso fácil à educação e ele estava difícil de sair daquela situação, né? E aí ele percebeu, indo para a escola, que a forma de conseguir sucesso na escola era ou fazendo algum esporte, participando de algum clube de esporte, né, e se destacando em algum time, ou participando das competições de oratória, que as pessoas também eram muito admiradas. Então ele gostou muito dessa outra opção e ele resolveu estudar para participar desses concursos de oratória. E ele ganhou várias vezes em vários concursos. E aí foi isso que fez com que ele continuasse nesse caminho, né? Usasse essa habilidade que ele criou nesse momento da vida dele para ensinar outras pessoas. Então, logo no final do livro, ele fala sobre um dos encontros que ele fez com pessoas nos Estados Unidos. Ele fala aqui que foi uma noite de inverno, uma noite muito fria de inverno em janeiro, e ele encheu uma sala inteira de um hotel, né, um salão de um hotel com 2.500 pessoas que estavam lá para ouvi-lo, e ele já estava dando aquele curso ali há 24 anos e sempre as salas estavam cheias, porque as pessoas querem saber como se dar bem na vida, né? Como conseguir fazer negócios bem, como conseguir empregos bons, como ter sucesso na vida familiar, como ter sucesso na vida na comunidade. E isso, ele falava que não tinha nenhum conteúdo sobre isso na época. Ele, inclusive, nesses cursos, ele criou o próprio livro didático para os cursos, né? Que foi a primeira obra antes de ele criar esse livro, dele escrever esse livro, né? Então, assim, os capítulos são bem curtinhos, é bem gostosa a leitura, e ele deixa no final de cada capítulo uma mensagem, assim, um resumo do que você precisa fazer, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu achar um aqui para falar para vocês. Ó, por exemplo, esse capítulo aqui, o capítulo 2. Então, aqui tá assim:
The Big Secret of Dealing with People, o grande segredo de lidar com as pessoas, né? E aí ele fala sobre isso, ele vai contar alguns exemplos de pessoas que tinham dificuldades e aí superaram essas dificuldades mudando a forma de agir com as outras pessoas, e no final ele coloca lá o princípio. Será que dá para vocês lerem? Que é give honest and sincere appreciation. É um resumão do que ele falou nesse capítulo, né? Então, assim, mudei de opinião em relação a esse livro. Em algumas partes, como ele se direciona muito a chefes de empresas também, em algumas partes eu me senti um pouquinho desconfortável, porque ele falava de situações de chefes de fábricas, por exemplo, que conseguia convencer os seus trabalhadores a trabalharem mais ainda, e até é um capítulo específico que me deixou, na verdade, desconfortável, que ele fala que esse chefe conseguiu convencer os seus funcionários a trabalharem mais ainda para conseguir dar conta de um novo projeto que eles tinham, uma demanda muito grande, e aí esses trabalhadores ficaram muito engajados com isso, e inclusive ofereceram trabalhar horas extras para conseguir bater a meta, né? Enfim, que era completar aquele projeto no período que tinha sido estipulado. E aí, quanto a isso, eu fiquei meio assim, né? Porque a gente tem que respeitar os trabalhadores da empresa, né? Não exigir que eles façam trabalho extra. Mas eu também não acho que talvez seja esse o ponto, né? O ponto aqui era realmente ensinar o líder a fazer com que os seus funcionários façam um trabalho com amor, né, com vontade, e ele acabou compartilhando os resultados, né, que os funcionários até ofereceram trabalhar horas extras para conseguir fazer aquilo. Mas de resto, não me lembro de nenhuma outra situação em que o exemplo foi chato, assim. Ele fala bastante do Roosevelt, ele fala de presidentes, ele fala de muitas pessoas que a gente não conhece também, tá? Pessoas antigas, donos de empresas, pessoas influentes da época dele, mas pelos exemplos a gente consegue entender, né, o contexto. E tem umas histórias até bem interessantes, assim, dessas figuras mais famosas que a gente conhece também, presidentes dos Estados Unidos e tal. Então, assim, é uma leitura boa, eu recomendo. Tem muita coisa aqui que a gente já sabe, mas sabe quando você lê e aí aquilo cai de uma forma diferente e faz você pensar melhor sobre aquilo ou considerar aquilo de uma forma mais clara, né? Se você está lidando com algum colega de trabalho ou com algum cliente, às vezes você já tem aquilo dentro de você, você sabe mais ou menos como fazer, mas você não tinha a teoria. E aí quando você lê essas lições aqui no livro, você internaliza essa teoria e fica muito mais fácil, fica muito mais claro para você como agir em situações mais desafiadoras. Então é isso. De 5 estrelas, eu daria esse livro, deixa eu ver, talvez sobre esse tópico, tá? Eu acho que 4. A leitura é bem gostosinha, as lições são muito interessantes. E é isso. Então, se você tem vontade de ler esse livro, me fala aqui nos comentários. Se você já leu, também me fala aqui o que você achou, se tem alguma lição específica que você gostou desse livro. E então é esse o nosso primeiro vídeo sobre um livro, né? Vou fazer uma playlist aqui sobre livros só, e aí eu vou falar de tudo quanto é tipo de livro, tá? Ficção, não ficção. E eu quero muito ver a participação de vocês aqui, quero interagir com vocês, vai ser muito gostosa essa discussão, essa troca aqui, e eu tô ansiosa aí para os próximos vídeos. Então a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!